No vídeo anterior eu falei sobre os top 5 melhores clichês que a gente tem dentro do mundo da fantasia, e no vídeo de hoje eu queria complementar aquele vídeo falando exatamente sobre os top 5 piores clichês que a gente tem dentro da fantasia, na minha humilde opinião. E uma coisa que dá pra perceber que eles têm em comum é que muitos deles são presentes no gênero jovem adulto, que eu tenho um vídeo criticando um pouco sobre esse gênero exatamente depois que eu fiz esse roteiro. Eu percebi sobre as coisas que eu tava falando e realmente percebi que isso é algo recorrente que eu tenho. Em quinto lugar, a gente tem um clichê que pra mim é um deus ex machina junto com mais um monte de coisa ali que não funciona, que é o poder da amizade. Quando simplesmente o protagonista ou o grupo dos protagonistas, eles simplesmente conseguem fazer aquilo que eles quiserem só porque eles são grandes amigos e realmente nada justifica aquilo que eles conseguem fazer. Eles conseguem vencer o vilão exatamente só porque eles são grandes amigos e, enfim, o poder da amizade salva todos eles, e por causa de, eu sou seu amigo, agora eu posso te ressuscitar dos mortos se eu quiser. Não faz sentido. Pra mim realmente não faz sentido, é algo que acontece, mas é algo que realmente não entra na minha cabeça. Eu acho que, assim, obviamente não falando que você não consegue fazer coisas boas, porque, mais uma vez, dizendo aqui, se é clichê é porque funciona. Então, assim, talvez deva funcionar. É algo que eu gosto de ver quando eu tô lendo? Não, mas muito provavelmente existem pessoas que gostam desse tipo de narrativa. Em quarto lugar aqui, a gente tem um clichê que, infelizmente, eu terei que criticar um dos livros que eu mais gosto, que é O Escolhido, mas não de uma maneira messiânica, assim, tipo, existe uma profecia que nem a gente tem em Duna. Não, é meio que igual a gente tem em Senhor dos Anéis, sabe? Por exemplo, eu vou no meio do mato, no meio do condado, pegar um cara aleatório que não tem nenhum tipo de treinamento militar ou algo do gênero pra colocar esse cara e mais 3 amigos deles pra sair andar numa jornada de um mundo que eles nem conhecem. E é isso, sabe? Por puro entretenimento. E eu vou deixar eu vou deixar o destino da Terra-média na mão de 4 bonequinho, tá ligado? Basicamente. E realmente é algo que em Senhor dos Anéis até funciona com algumas justificativas. Essa gente inventa cada coisa. De que quem tá carregando o anel e tudo mais é uma pessoa que, enfim, não vai conseguir, entre aspas, usar aquele poder para fazer tanto mal, exatamente por ela não ser tão poderosa, não ter treinamento. Existem justificativas. Eu ainda acho meio estranho. Sim. A gente tem isso aparecendo um pouquinho em Eragon também, no caso de que ele é o escolhido, entre aspas, pela Saphira, mas aí ainda faz um pouco de sentido com a lore dos dragões, que eles escolhem pelo coração enfim, de quem tá sendo o treinador deles ali e tudo mais. Então até passa, né? Mas realmente em livros onde você tem simplesmente, o reino inteiro tá caindo e você, um mero plebeu que nunca encostou numa espada, vai ser a pessoa que vai salvar a humanidade. Isso eu já acho que é um pouco forçação de barra, mas é uma coisa que acontece bastante. Na verdade é uma coisa que tem em muitos contos de fantasia, em muitos livros, em muitos filmes. Inclusive se for na Netflix eu tenho certeza que vai ter um monte de filme e série de fantasia com esse nível. Eu vi que saiu um recente, eu não assisti ainda pra falar alguma coisa, mas eu acho, se eu não me engano, é com a Millie Bobby Brown, que é exatamente essa vibe de tipo, o reino está sob perigo e não sei o que, e você vai ter, eu não sei se a personagem dela é relativamente importante assim, mas pelo que eu vi do trailer não me pareceu tanto, me pareceu bem essa vibe de tipo, você, essa pessoa que nem sabe direito como fazer as coisas, vai lá e vai ter que resolver os problemas, sabe? Eu acho uma forçação de barra que ela pode ser evitada, mas eu entendo o ponto das histórias que tem isso. Em terceiro lugar, para começar o nosso pódio aqui, a gente tem o grande clichê, que é você ter uma moralidade que ela é ou boa ou ruim. Não existe meio termo, não existe personagens que, enfim, podem fazer coisas ruins mesmo sendo personagens bons, tipo, não existe esse diálogo com os lados, não existe você fazer alguma coisa, sabe? É tudo muito, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa ruim se você fez alguma coisa ruim. Você vai entrar nessa caixinha, se você fez alguma coisa boa, você vai entrar nessa caixinha. Eu acho que isso não é realmente algo interessante pra história, principalmente porque a gente não consegue trabalhar direito as falhas dos personagens. Todo personagem ele tem que crescer, independente se ele é um personagem secundário, um personagem principal. A gente tem que dar essa abertura para que o personagem possa errar. Eu não tô aqui falando que a gente tem que aceitar atos hediondos, atos, enfim, de crime e tudo mais. Eu só tô falando que às vezes o protagonista pode escolher o lado errado, porque ele, enfim, ele foi atrás de, como a gente tem, por exemplo, o Anakin Skywalker. Eu acho que ele é um bom exemplo de que, por mais que exista essa moralidade dividida,
vida dentro de Star Wars, a gente tem um Anakin que ele passa de um lado pro outro, e nesse meio tempo ele vai tendo essa moralidade meio cinza, digamos assim. Em Lies of Locke a gente tem muito isso, que é basicamente a história do Robin Hood, que a gente tem, ele rouba dos ricos pra dar pros pobres, mas ele está roubando, né, de toda forma, não exclui isso que ele está roubando. Então a gente tem essa ideia. Em Prince of Thorns, isso é muito falado também, porque na teoria eles são um grupo de ladrões que estão indo, enfim, roubar as pessoas e tudo mais, mas eles ainda têm, né, o protagonista, que eu realmente não lembro o nome dele agora, ele tem um objetivo principal e ele tem um objetivo que é muito válido, porém ele tem essa moralidade que ela é cinza, ele vai precisar fazer o que ele tiver que fazer para chegar lá, e muitas vezes acontecem coisas duvidosas. Em Nome do Vento a gente tem isso, no livro do Dresden Files, né, pelo menos no primeiro Stormfront, que foi o que eu li, tem isso também. Ele é um cara que ele faz as coisas que ele precisa fazer pela magia, né, em Nome do Vento também, ele vai atrás das coisas que ele precisa para poder pagar lá a instituição que ele tá ensinando, e ele sofre por causa disso. Então eu acho que você ter uma moralidade que ela é mais fluida, que não é essa caixinha do bem e do mal, é algo que é muito válido e extremamente importante para você ter uma história com arcos bons, com começos, meios e fins interessantes, para você ver tudo aquilo que o personagem passou. A gente tem Mistborn nisso também, né, que a Vin, ela vai aprendendo com os erros dela, ela vai aprendendo com o Kelsier, que já passou por muita coisa. Então é muito legal quando a gente tem uma história bem trabalhada e não é essa caixinha de você tem o bem e você tem o mal. Em segundo lugar, pra mim, uma das piores soluções que você pode dar, principalmente em lutas mais complexas assim, é o famoso Deus Ex Machina, que na verdade desaparece bastante, por exemplo, em Dragon Ball, a gente vai ver muito isso, que é basicamente o protagonista, ele tira um poder que ele não tinha, sei lá, do fundo da alma dele, agora ele consegue usar esse poder, e é por isso que a gente tem até o Super Saiyajin, sei lá que número. Na minha época, quando eu assistia, ia até o 4, agora provavelmente deve ter mais do que isso. Então assim, eu acho que é um tipo de narrativa onde você acaba fazendo aquela bola de neve de sempre ter um personagem mais forte do que aquele, o seu protagonista sempre consegue superar aquela barreira, e a gente vai criando vários problemas, porque daí eventualmente ele para de usar poderes que ele aprendeu no passado, porque os poderes estão ficando muito mais fortes, e a gente tem todas essas soluções de tipo, não sei como, outros livros que, por exemplo, tratam isso mais de uma forma mais, sei lá, investigativa, por exemplo, onde tá rolando uma investigação e não sei o que, e do nada, sei lá, cara, do fundo do cérebro do protagonista, ele tira um link de coisas que nem faz sentido, e ele chega em quem é o culpado das coisas. Então assim, isso aparece bastante gênero, essa ideia de Deus Ex Machina, né? Não é tanto necessariamente nessa parte de luta, mas é que essa parte de ação, ela geralmente é quando aparece mais, porque a gente pode ver de uma maneira mais clara, né? Mais evidente, é uma construção bem mais linear da história, onde você só vai aumentando o poder e aumentando os desafios de uma maneira onde ninguém mais é humano, ninguém mais, enfim, tem sentimentos, porque simplesmente tudo sempre vai melhorando, o protagonista sempre vai treinar, vai melhorar, é sempre a mesma jornada do herói, sem você ter os percalços da jornada do herói, né? Esse é um grande ponto. A gente tem o clichê da jornada do herói. Eu não coloquei ele em nenhuma lista, porque pra mim ele só é uma... Na verdade ele é um jeito de narrar a história, né? Mas eu acho que sempre quando você pega nessa ideia de você ter esse círculo do herói, né? A gente cai em alguns problemas narrativos, e esse Deus Ex Machina de eu vou solucionar tudo agora, porque eventualmente agora eu consigo, é uma solução que eu acho bem fraca, uma solução que eu acho que falta um pouco de narrativa para que isso aconteça, né, nessas histórias, para que você realmente entenda de onde vem isso. Você até pode dar uma solução dessa, de tipo, o personagem ele ficou mais forte agora, que ele sabe dessa informação e ele vai conseguir derrotar o vilão. Isso não é necessariamente um problema, mas se você não tem essa construção, fica só parecendo que tipo, eu preciso que esse vilão seja derrotado, então eu vou dar esse poder pro meu protagonista, porque eu preciso que esse vilão seja derrotado. Isso tem acontecido bastante nos novos filmes da Marvel, as coisas simplesmente são solucionadas de uma forma em que, enfim, elas precisam ser solucionadas, os filmes precisam acabar para dar espaço para novos vilões mais fortes e heróis mais fortes, enfim, e você entra nessas soluções que não são nem um pouco atrativas, nem um pouco interessantes, e são bem clichêzonas. E em primeiro lugar, um clichê que eu realmente não gosto, é muito difícil, na minha opinião, de fazer funcionar. Aqui eu tô falando só da fantasia, tá? Então, obviamente, se a gente pega num romance, pode ser
que isso funcione de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, mas na fantasia eu sempre fico com o pé atrás, eu realmente nunca acho que funciona de uma maneira legal, que é inimigos para amantes, o famoso enemies to lovers, realmente não me desce. Eu acho que se você coloca muito romance, ainda que existe agora todo um gênero que é a romantasy, eu fico bastante feliz de terem dividido, né, nesse gênero novo de livros, digamos assim, que é exatamente para você ter uma noção de que aquele livro não é necessariamente uma fantasia, mas é um romance com um background fantástico, né? Eu acho que isso ajuda bastante, mas eles contam como fantasia, então realmente não são livros que eu tenho interesse de ler. Por exemplo, um que fez bastante sucesso no TikTok, bastante sucesso em muitas redes sociais por aí, muita gente falou, no YouTube também falaram bastante, que é o Quarta Asa. Pra mim, assim, na verdade, eu nem li, mas eu vi um pouco sobre o começo do primeiro capítulo e só ali já, não é necessariamente um enemies to lovers, mas é só basicamente um romance desenfreado que não faz sentido pra mim na minha cabeça, não é algo que eu vou aproveitar no livro. Eu acho que se eu tô lendo fantasia, eu quero ler fantasia, eu quero ler world building, eu quero ler criação de personagem, eu quero ler lore, eu quero entender a motivação dos personagens, eu quero saber o que tá levando com que os personagens tomem aquelas atitudes, sabe? Eu quero saber esse tipo de coisa. Eu não quero saber paixonite, eu não quero ver ceninha de beijo, esse tipo de coisa. Isso eu posso encontrar em outros tipos de literatura. E bom, esse é meu ranço geral com romance dentro do mundo da fantasia, né? É bem legal quando, por exemplo, a gente tem livros que são mais jovens adultos, que não trazem esse peso, mas trazem, às vezes, de uma forma assim mais secundária. Por exemplo, né, a saga Divergente, eu gosto do primeiro livro, por mais que tenha um romance, eu acho que a ideia, todo o background, todo o histórico é muito bom. Na verdade, até o terceiro vai, o terceiro pra mim não passa. Maze Runner também é bem legal, falando, né, dos jovens adultos. Eu li só o primeiro até agora, mas eu gostei bastante, por mais que tenha esse rolê. Tem um pouco do The Chosen One, tem um pouco de outras coisas que eu já comentei no outro vídeo também. Inclusive, eu vou deixar o link do card aqui, pra quem quiser dar uma olhada no que eu acho que são os top 5 melhores clichês. E queria aproveitar também para falar para você, deixar aí nos comentários qual que é o seu top 5 piores clichês que a gente tem dentro do mundo da fantasia. Então já vai deixando aí nos comentários. Se você também gostou desse vídeo, já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E bom, mas voltando a falar sobre Maze Runner, que eu me perdi, tem essa ideia, mas é um romance que ele passa muito bem mascarado por dentro disso tudo. É um romance que ele entra disfarçado, ele traz bastante do background, ele traz uma relevância minimamente assim pra história, mas acaba que você não sai muito da ideia geral do livro, né? Então é legal ver, por exemplo, Harry Potter também é um livro, por mais que seja jovem adulto e ele tenha romance, não é nem um pouco o foco da história. Então é bem legal ver quando é bem trabalhado, mas de modo geral, quando a gente fala de inimigos que eles se tornam amantes, pra mim não justifica. Inclusive tem um livro, cara, que eu realmente não gosto, e a série da Netflix me enganou naquele livro, que é Sombriossos. Eu li aquilo lá, não dá, pra mim o primeiro ele não tem como. E eu descobri depois que a série da Netflix, na verdade, junta o Six of Crows com Sombriossos. Então eu quero ler Six of Crows, porque foi a única parte que eu gostei da história, né, de Sombriossos. Então assim, cara, não dá, tem hora que não dá. E é isso, então, eu vou ficando por aqui, um abraço, e até a próxima.